Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esse canal. Convido a vocês que estão me ouvindo e vendo esse vídeo a retirar as sandálias dos vossos pés, porque o território que a gente vai entrar agora é santo, pois é as Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus. Amém? Eu vou dar continuidade àquele texto no qual no vídeo anterior a gente falou um pouco ali a legitimidade do ministério de Cristo. E hoje a gente vai só ler mesmo dois versículos, que é em Marcos capítulo 1, que é o versículo 12 e 13 apenas, para falar um pouco sobre a tentação de Jesus. E você, como filho de Deus, precisa entender alguns pontos para que você fique mais firme na presença do Senhor e mais fortalecido. Sabendo que as mesmas coisas, mesmas situação que você passa, Jesus passou por coisas muito piores. Jesus passou por coisas muito piores e ele se tornou e habitou nesse corpo humano, né, para nos mostrar que se ele conseguiu, se ele foi capaz, você também é capaz. Nós também somos capazes. Se ele venceu, nós também venceremos. Então, ele entende o que você passa. Ele entende todas as suas dores, todas as suas aflições, tudo que você passa. Então, por isso que Jesus ele veio como 100% homem, 100% Deus. Então, precisou dar passar por tudo isso e como humano para mostrar para nós que nós também passaríamos e que também conseguiríamos vencer. Amém? Então vamos ler aqui o versículo 12 de capítulo 1 do livro de Marcos, que diz assim: quando Jesus é tentado, amém, irmãos? Essa parte que eu queria entrar e falar com vocês a respeito, tá bom? Logo em seguida, o Espírito o dirigiu para o deserto. 13. Ali esteve ele por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Viveu entre as feras selvagens e os anjos o serviram. Só isso, irmãos. Só isso aqui dá para a gente comentar um pouco. Aqui é a tentação de Jesus. Jesus ele foi batizado e ali viu o céu aberto, testificou, ali foi testificado que ele era o Filho de Deus. Em seguida, ele passou da glória, né, do batismo, daquela bênção, para o fogo da tentação. E o interessante aqui é que o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo é que o dirigiu para o deserto. Então, o próprio Deus fazia parte do plano do Senhor, Jesus, ir para o deserto. Ou seja, ele agora entra num território, no covil de Satanás. Então, às vezes, irmãos, a gente passa por situações, passa por algumas provações, desde que quando você tomou a decisão de dar sua vida para a glória de Deus, você vai enfrentar, porque não é uma colônia de férias servir ao Senhor. Muitos aí, muitas igrejas, muitos irmãos também, acham que caminhar com o Senhor é só oba-oba, é só alegria, uma felicidade às vezes momentânea. Não, caminhar com Jesus é saber que nós temos uma paz, uma alegria verdadeira, que apesar de todas as situações que sobrevirem, situações difíceis, nós vamos enfrentar glorificando o nome do Senhor e nós sairemos de todas elas fortalecidos em Deus. Então, pregam e falam aí por aí algumas pessoas também, creio eu, por falta de ensino, que o evangelho é só esse oba-oba, é só bênção material, é só isso, é só chave disso, é só isso, é aquilo. Não é o evangelho da salvação. Não o evangelho genuíno, não a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que não é assim, que não é assim. Porque o próprio Jesus saiu das águas ali, das águas do batismo,
daquela glória ao fogo da tentação. Em seguida, irmãos, aqui a palavra vai dizer que em seguida o Espírito dirigiu, o levou, impeliu para o deserto. E ali no deserto ele ficou 40 dias, sem pausa, sem trégua, sendo tentado por Satanás. E outra coisa aqui que a gente chama atenção é que muitos acreditam, né? Quem não lê as escrituras acha que Satanás é um ser lendário, é mítico, algo assim, né? Irmãos, irmãs que estão me ouvindo, Satanás existe, é um ser maligno, é um ser perverso, é um ser assassino e mentiroso, destruidor, é o príncipe e o Deus destes séculos, príncipe da potestade, do ar, e é o Deus deste século. Então, você precisa primeiro saber que ele é tudo isso. Satanás é tudo isso. E ele usa de muitas estratégias para tirar aquele que serve ao Senhor, aquele que tem um foco em Deus e no reino de Deus. Então ele usa de muitas estratégias e táticas para fazer de tudo, para tentar de alguma forma impedir o plano de Deus nas nossas vidas. Só que como Jesus foi tentado ali no deserto, ele mostrou, primeiro Jesus, o batismo nas águas, ali Deus se apresenta como Filho de Deus, ali testifica, o Pai testifica que ele é o Filho. Em seguida, no deserto, Jesus se apresenta como o homem perfeito. Ele conseguiu, ele venceu. Ali é a derrota de Satanás. Só que, irmãos e irmãs, Satanás é muito estrategista. Ele muda a tática, ele muda as estratégias. Ele foi derrotado ali. Creio eu que Satanás ele faria de tudo para evitar aquele confronto ali com Jesus. Ele sabia que ele seria derrotado. Então, eu acho que o próprio mesmo nem procuraria viver aquilo ali. Mas foi o próprio Deus, porque a tentação de Jesus fazia parte do plano de Deus. Muitas coisas, situações que vêm sobre as nossas vidas, Deus nos provando e Deus nos testando para ver se estamos prontos para cumprir a missão. É isso que acontece na nossa vida. Então, quando vir alguma coisa sobre a sua vida, leve isso como um teste, uma aprovação de Deus. E que você vai ser aprovado. Ser aprovado para ser aprovado pelo Senhor. Amém? Então, foram 40 dias. Irmãos, 40 dias. Jesus debilitado. Satanás de todas as formas tentando. 40 dias Jesus debilitado. Jesus ali não tinha no deserto, não tinha sem pausa, sem trégua por Satanás. Era o tempo todo, o tempo inteiro, de todas as formas. O deserto, o deserto que Jesus foi, era um deserto que a gente deserto é um lugar que a gente costuma falar, um lugar de escassez, que não se tem nada. Nada, nada, nada. E aqui, inclusive, as feras, não era o deserto, às vezes, que alguns passam por aí, não. Esse deserto era de feras, de sequidão, de frio muito gelado à noite e de dia. O sol, né? As dunas, né? Escaldantes. Então, creio eu que era essa situação. Então, Jesus passando por tudo isso. Satanás ele vem com suas artimanhas, com suas estratégias, e ele vem com 3 setas. 3 setas. A primeira, a tentação, foi nas necessidades físicas, né? Ele viu Jesus debilitado, com fome, 40 dias jejuando, orando. E outra, detalhe, Jesus orando e jejuando. Isso é um alerta para nós, crente. Oração e jejum, para vencer as astutas ciladas aí de Satanás. Temos que buscar orar mais,
comunhão com o Senhor, jejuar, consagração e a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a leitura bíblica. Com as necessidades físicas, Satanás tentou Jesus. Fez o quê? Ofereceu ali a Jesus, né? Na verdade, ele tentou dar essa seta para tentar persuadir Jesus. Só que ele não conseguiu, né, usar essa seta, não conseguiu o que ele queria. Queria que Jesus transformasse aquelas pedras em pão. Quis fazer com que ele duvidasse, né? Na verdade, ele queria que Deus usasse do seu poder. Ele tentava colocar de toda forma dúvidas no Senhor. Segundo, ele tenta usar a própria palavra de Deus contra ele. Ele usa a própria palavra, só que veja bem, que Satanás, ele usa do orgulho espiritual, essa é a segunda seta, o orgulho espiritual. Veja bem o que Satanás faz, e se não é as mesmas coisas que acontecem nos dias de hoje. Ele distorce a palavra e omite outra. Para que Jesus duvide da providência do Senhor. Mas ali, Jesus firme nas promessas de Deus, em cumprir, focado no reino de Deus. E por ele estar focado no reino do Senhor, Satanás tenta a sua última cartada, que é oferecer-lhe um reino sem cruz. Então não existe. É aqui que desmascara todo esse evangelho mentiroso que é falado aí, que o evangelho da teologia de prosperidade, teologia coaching e por aí vai, né? Então desmascara todas essas mentiras. Então, o que ele queria? Que Jesus o adorasse com a palavra. Ele venceu. Que o único que merece ser adorado é o nosso Senhor Jesus, é o nosso Senhor Deus. Então, irmãos, irmãs que estão me assistindo, ele tentou de todas as formas, ele tentou de todas as maneiras, estratégias para vencer Jesus ali no deserto. E Jesus se manteve firme, fiel à missão. Deus te deu uma missão, ele nos deu uma missão. E cumprir o propósito dele, que ele tem para nossas vidas. Para ele cumprir, nós precisamos vencer essas lutas e as tentações. Muitos vão querer procurar isso. Não. A palavra de Deus diz que você tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir ao diabo e se revestir das armaduras do Senhor, das armaduras espirituais. Fechar todas as brechas, porque Satanás ele não brinca. Ele é maligno, ele é perverso, como eu já falei aqui. Primeira coisa que você precisa saber, que ele existe e ele é tudo isso. Ele é maligno. E ele é estrategista. Ele mudou a estratégia depois ali, mesmo sendo derrotado. E Jesus o venceu e mostrou que ele consegue. Que ele venceu. Que ele é homem perfeito. E conosco, irmãos, às vezes a gente passa por algumas situações que a gente fala, Deus está permitindo. Deus está provando, Deus está nos provando. Não para que saber se a gente está pronto, na verdade. É para saber se a gente está pronto para cumprir aquela missão que ele nos deu. Na verdade, é isso, porque a situação que vem na nossa vida vai ser, às vezes, vontade do Senhor. É vontade do Senhor a gente passar por algumas situações adversas para saber se estamos prontos para cumprir a missão que ele nos dá. Todos nós temos uma missão. Todos nós. Muitos ficam, eu não sei como chamada, não sei porque Deus me chamou. Na verdade, Deus tem um propósito em cada um de nós. É um chamado coletivo, chama todos. E aí você tem que, a partir do momento que você
toma uma decisão de dar a sua vida para o Senhor, você tem que ter essa, como é que eu posso dizer? Essa consciência, né? Saber que você pode, que você vai enfrentar todas as coisas, tudo que vier, todas as situações. Mas Deus, ele vai fazer você perseverar na fé, resistir e sair cada vez mais fortalecido dessas situações, dessas lutas que virem, né? Então, ele vai tentar lhe testar, lhe provar para você ser aprovado. Aqui Jesus, o Espírito dirigiu para o deserto. E nada o mudou, o tirou do foco que era o reino de Deus. Todas as vezes que nos posicionarmos em favor e para o reino de Deus, em tudo, em todas as coisas do Senhor que envolvem para o reino, para as coisas de cima, quando a gente pensa nas coisas de cima, Satanás, ele vai tentar contra as nossas vidas. Imagine, Jesus passou por tudo isso, que dirá nós? Dirá nós. Que temos que vencer todos os dias nossas lutas só no Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor que pode nos dar essa vitória. E no Senhor somos mais que vencedores. Ele ali mostrou que ele tinha que mostrar para nós, né, seres humanos, né, para nós todos, que ele era um homem perfeito e vencedor. Ele era vencedor, ele venceu Satanás. Ali foi decretada a derrota de Satanás no deserto, a tentação de Jesus. Jesus estava focado. Então, mantenha o seu foco em Deus. E você que ainda, eu não quero saber qual é a sua fé, que, vamos supor, religião, não quero saber, acho que Jesus também não quer saber disso. Jesus quer saber se você tem o seu coração voltado para Ele. Se você já confessou ao Senhor, porque nós temos que confessar. A Bíblia vai falar sobre isso. Não é só, eu amo Deus no meu coração. Não é assim não. Você tem que entregar a sua vida para Jesus e viver para a glória dele. E o Espírito Santo, veja bem, o Espírito Santo é que nos convence. A palavra liberta, o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo, entendeu? Então, muitos aí ficam incomodados e atrapalhando, às vezes, até o plano de Deus, tentando atrapalhar, impedir o plano de Deus na vida das pessoas. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Você só tem que tomar essa decisão, o aceitar como o único e suficiente salvador da sua alma, da sua vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não é sobre religião, não é sobre essas coisas. E a partir do momento que você toma essa decisão, essa atitude e se volta para o Senhor e reconhece as suas falhas, porque todo aquele que confessa os seus erros, as suas falhas, os seus pecados e as deixa, alcança misericórdia. E da mesma forma que Jesus tem misericórdia de nós, nós temos que ter misericórdia com o nosso próximo. Como é que a gente quer alcançar o céu dessa forma? Julgando, tentando, às vezes nós acabamos sendo até pedra de tropeço para o nosso irmão. Deixa que o Deus vivo, atuante, que o Espírito Santo vai convencer. Só precisamos tomar uma decisão hoje, agora. Aceite o Senhor como único e suficiente salvador da sua vida, que Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar. Quer algo novo na sua vida? Deus tem algo novo para nossas vidas. Deus faz tudo novo. Deus não trabalha com remendo, não. Deus faz tudo novo. Ele transforma a nossa história, a nossa vida. Ele muda a situação na mesma hora. É só você, se voltar para Ele e o aceitar, entregar a sua vida para Ele. Mas assim, Deus não quer por metade, não. Deus não quer por metade. Tenha consciência disso. Deus não quer nós por metade. Se Ele voltar, você não vai só metade subir, não. Vai ser só sua metade. Ele quer você por inteiro. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi completo. Ele cumpriu toda a missão do Pai. Ele fez a vontade do Pai. Nas últimas vezes, e ali quando ele estava no Getsemane, ele foi lá e disse assim: passe de mim esse cálice, se possível for.
se possível for, mas todavia seja feita a tua vontade. Sei que às vezes é muito difícil, e a gente quer fazer essa oração, se possível for, não. Faça a oração, seja feita a sua vontade sobre a minha vida, e que o Senhor me dê forças para que eu venha cumprir o propósito que o Senhor tem para ela. Que Ele nos dê força, que Ele nos dê discernimento e entendimento. Então, se Deus fala isso, seja feita, se Ele tem um propósito sobre a nossa vida e que a gente quer a vontade dEle para nós, o querer dEle para nós, tenha essa consciência que não vai ser fácil. Mas Deus, Ele vai mudar a nossa vida, transformar, regenerar o nosso coração vai ser regenerado, transformado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Ele nos molda e Ele que completa a obra que Ele começa na minha e na tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem com essa palavra de hoje.